Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, PO da Umara, e nós estamos aqui com o Umara Talks. E hoje recebendo a Giovana Romão, nutricionista, especialista em nutrição funcional, especialista em nutrição materno-infantil e também uma das fundadoras da Umara. Junto conosco, para brilhantar esse episódio, nós temos a doutora Gabriela Toledo, pediatra e nutróloga e responsável por toda a linha de pediatria e também auxilia no desenvolvimento de todos os produtos da Umara. Sejam bem-vindas. Nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Nós vamos falar de introdução alimentar. Sim. Algum recado inicial? Ai, muitos. Mas eu acho que o principal é falar que a introdução alimentar ela é um processo. Assim como o andar, o falar, não é de um dia para o outro que a criança aprende a comer. Sim, com certeza. Então, é um processo e leva tempo. Então, eu acho que é paciência, persistência e a mãe saber que, assim, no primeiro dia, pode ser que não coma nada e tá tudo bem, é um processo. A gente fala que até um ano, o nutriente... Os nutrientes principais ainda vêm do leite materno ou da fórmula infantil. E o comer é um aprendizado, é para ele ter contato com o alimento, entender, né, o que é o alimento, as texturas, as consistências. É um aprendizado. Então, tudo bem se não comer, tá tudo bem. Então, depois do primeiro ano, aí sim o alimento vira a principal fonte de nutrientes, né, da criança. Mas é isso, a mãe estar ciente, a mãe e o pai estarem cientes que é um processo e é um aprendizado. E tá tudo bem, levar isso com o máximo de calma possível, porque o bebê sente tudo, né? Então, eu acho que esse é o principal recado aí que eu quero dar para os papais. Gabriela, como equilibrar isso com as mamães que querem voltar logo pro trabalho? É verdade, Sim, né? A realidade. certeza. E às vezes acabam sacrificando a amamentação. Como que o pediatra fica, né, nesse caminho? É difícil, assim, eu como pediatra, eu sempre tento ali perto do 4º mês, porque muitas licenças acabam com 4 meses, então perto do 4º mês eu já tento conversar um pouco com essa mãe, entender qual que é o planejamento dela de volta ao trabalho, então a gente pensar como que vai ser essa volta, que horários que vai voltar, como que a gente vai fazer a amamentação, o que a gente vai ajustar, se vai deixar mamadeira, se vai deixar que utensílio vai ficar, se ainda mama no peito, se mama fórmula, isso acaba ficando um pouco mais fácil. Mas eu acho que a introdução alimentar, né, o marco ali dos 6 meses que a gente vai falar, mas o marco dos 6 meses, que é o início da introdução alimentar, eu acho que é um marco que gera muita expectativa para a família. Super. Né? Então, eu acho que é um momento de muita... que todo mundo espera muito, que nasce, que querem se preparar. Então, eu acho muito legal a gente trazer isso, né? As mães... É igual no parto. A gente quer falar do parto, não chegou ainda na época de falar no parto. E a obstetra fala, espera um pouquinho. E as mães no consultório é a mesma coisa. Elas... E a introdução? E a introdução? E a introdução? E é engraçado que eu acho que muitas mães, principalmente de primeira viagem, acham que 6 meses a introdução alimentar vai comer e tal, já vou começar, né, a Vamos menos pro leite e rodízio, tal. vamos pro rodízio. Exato. Gente, calma, não é assim, é aos pouquinhos, sim. É um processo, um aprendizado. É o que eu falei, assim como andar, quanto tempo a gente não demora para aprender a andar? Sim. Primeiro engatinha, depois começa a subir, não sei o que, depois vai caindo, e assim, às vezes tem recaídas e tá tudo bem. Exato, e vai ter isso, né? É super importante. Então, acho que é legal a gente falar, só complementando a Jo, que a introdução alimentar, ela começa aos 6 meses, mas ela vai até os 2 anos de idade. Então, perfeito. Isso é o processo, são 18 meses de introdução alimentar, exatamente. Né? Até a gente conquistar aí esses... né, a formação realmente, né, a conclusão da introdução alimentar. Então, a introdução não é do 6º ao 7º mês. Exatamente. Esse episódio promete, pessoal. Olha como nós construímos esse episódio. Nós temos uma nutricionista especialista na área aqui, né, para falar da nutrição materno-infantil, introdução alimentar, e ao mesmo tempo nós temos a visão da pediatra. Então não poderia ser melhor. Para começar, eu sei que vocês já deram uma introduçãozinha. Qual é o ponto de partida ideal para as famílias que estão prestes a iniciar a introdução alimentar? Eu acho que o ponto ideal é as famílias saberem, né, terem a informação de como iniciar e saberem que é um processo, assim como eu já falei.
Eu acho que esses são os principais pontos de partida, né? Então, a informação, precisa ter informação básica ali, né? De como fazer, que utensílios usar nessa introdução alimentar, questão de segurança, de consistência. E também saber que é um processo. Então, aquilo que a gente já falou, que é muito importante saber que não é no primeiro dia que a criança vai comer tudo. E eu falo também que as mães brincam, né? Tem muitas mães que falam, ai, nossa, eu dei banana e ele não aceitou, ele não gosta de banana. Gente, não é assim, não é uma vez que se apresentou e a criança não gosta daquele alimento, sabe? Então, são várias vezes, né? Tem estudos que falam, você tem que apresentar de 8 a 12 vezes o mesmo alimento para falar que a criança não gosta daquele alimento, sabe? Então, eu acho que, para mim, esses são os pontos de partida. E acho que os pais têm que estar... assim, eu sei que no começo é muito difícil eles estarem seguros, né? Porque é uma coisa nova, né? Ficam com muito medo ali, ansiedade. Mas tentar deixar os pais os mais calmos possíveis para esse processo, né? Eu acho que também tem uma questão que é das redes sociais, né? A internet, o conteúdo digital acaba sobrecarregando os pais, não é? Acho que sobrecarregando com informações que às vezes não são verdadeiras, né? E sobrecarregando também de comparações. Porque a gente vê, nossa, a bebê da fulana de tal, primeira vez que ela tá dando, você nem sabe se é, né? Mas assim, ela fala que é. E aí aquela coisa linda, a bebê comendo maravilhosamente bem, fazendo BLW, não sei o que... Aí as mães ficam tipo, gente, por que comigo não? E aí vira aquela coisa toda, né? Mas acho que isso é pra tudo na maternidade, né? Acho que Sim. a gente, como mães, a gente tem nós duas, né? Então, um filho é completamente diferente do outro, né? Assim, uma criança é diferente da outra. Então, não adianta você ver da fulana, da ciclana. Acho importante ter informação, como a Jo falou. Então, seja com o nutri, seja com o pediatra, seja com uma pessoa que você confia realmente. Um profissional da saúde, exato, né? Até mesmo para a segurança do alimento, que aí você sabe falar 1000 vezes melhor que eu, né? Mas, assim, como manipular, como cozinhar, né? Que ponto de cocção que você vai pôr, tudo isso, acho que é importante, né? Com certeza. Ô Gi, você falou uma sigla que é uma sigla muito bonita. Eu não quero que você entre com detalhes, mas eu gostaria que você definisse. O que é o BLW? O BLW é a forma, uma das formas como a criança pode se alimentar. A gente fala que hoje tem o tradicional, que é tipo via colher, alguém dando, né, para criança. Ou o BLW é a criança pegando o alimento, ela pega o alimento e leva à boca. Perfeito. Então, hoje é muito falado, né, em BLW, mas as pessoas perguntam, muitas mães chegam tipo, não, eu quero fazer o BLW, eu quero fazer o BLW. Eu falei, gente, não tem a forma correta de você fazer essa introdução alimentar. Pode ser o tradicional, pode ser o BLW, pode ser o misto. Eu gosto muito de oferecer para a criança todas as formas e ver qual forma a criança vai querer se alimentar. Porque às vezes os pais querem ditar a forma, mas às vezes a criança não quer aquela forma, entendeu? E aí ela não come porque você está oferecendo da forma que ela não quer. Sim. Às vezes a criança quer pegar o alimento, quer dar o alimento, quer pôr na boca. E aí tem essa questão do medo dos pais. Sim. Né? Eu acho que... eu vejo muito... nos avós, assim, meio desesperados, sabe? Quando é o BLW. Ai, meu Deus, vai engasgar, não sei o quê. Então, assim, eu acho que são duas coisas importantes. Eu acho que o bebê tem que ditar o método que ele vai preferir. E os pais têm que estar seguros para dar daquela forma. Porque se os pais não tiverem seguros para dar, por exemplo, um BLW, eles vão ficar ansiosos, eles vão ficar... E aí o bebê vai sentir, e aí não vai ser legal. Então tem que ser uma junção dos dois. Calma, porque essa é a minha pergunta. Agora que você já definiu para nós o que é BLW, essa é a minha pergunta. Deixa eu só falar, Luiz, antes para complementar, que você perguntou da sigla. Isso. A sigla BLW é Baby Led Weaning, que é uma sigla que eu não gosto. Né? Isso que a Jo explicou é o que é o BLW. Certo. Mas a sigla seria o desmame guiado pelo bebê.
ninguém quer desmamar nenhum bebê com 6 meses, né? Então, acho que isso é um erro que tem, que alguém que inventou essa sigla, colocou esse nome, e aí ficou... Então, tem também essa coisa do... o BLW vai parar de mamar, né? Então, tem gente que tem essa crença também, que faz essa associação pela própria sigla que existe. Então... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o fato da forma que você está oferecendo, como a Jo explicou. Mas, assim, não é pra gente desmamar nenhum bebê com 6 meses, seja de fórmula, seja de peito. Maravilha. Não, fantástico, muito bom. Isso é Nossa, sensacional. E agora eu já faço a pergunta pra vocês. BLW, papinha ou abordagem mista? Como escolher o método que mais faz sentido? Eu acho que é isso que eu já falei, mas eu acho que complementando aí, tem a questão da papinha, né? Hoje é muito julgado, quem dá papinha. A gente, como profissional da saúde, com estudos, a gente sabe que, né, seria ideal oferecer os alimentos amassadinhos, ou, né, se a mãe quiser fazer BLW, enfim, e não liquidificar o alimento. Mas, se os pais são aqueles pais que tem muito medo de engasgo, tudo bem, não é isso que vai ditar nada, entendeu? Pode começar com uma papinha no começo, e aí, quando eles vão ficando mais seguros, vai ajustando a consistência, entendeu? Perfeito. Então, é isso. Não tem resposta certa. É o bebê e a família que vão ditar qual o melhor método para aquele bebê. Quais são os sinais que mostram que realmente o bebê está pronto? Então os bebês, eles mostram pra gente 4 sinais de prontidão que mostram que eles estão prontos para iniciar a introdução alimentar, né? Então, o primeiro deles é o bebê, ele conseguir sentar, né, sem cair. Então, ele ficar... Com o mínimo de apoio, com o mínimo né? de apoio Perfeito. necessário. Não é aquele bebê que já senta Certo. assim, mas ele não tomba, né? Não fica escorregando no cadeirão. Assim. Exato. Eu acho que o segundo é o bebê, ele mostrar interesse pelo alimento. Então, ele vê você comendo e ele observa, ele começa a te imitar, ele começa a se inclinar, assim, querendo, sabe, o alimento. Essa é outro sinal de prontidão. O próximo sinal de prontidão é a questão da protrusão da língua, né, Que Gabi? já tá diminuída um pouquinho. Que os bebês, quando você vai tentar colocar, por exemplo, uma colher na boca deles no começo, eles fazem muita protrusão de língua, né? Eles tentam, como se fosse pra mamar, como se eles fossem a boquinha. Meio que, tipo, coloca o alimento pra fora, né? Exato. Com a linguinha. E aí, esse reflexo, ele diminui. Todos nós temos esse reflexo ainda, que é o reflexo de gag, que a gente vai falar, né? Aquele reflexo... desculpa, eu misturei. Eu falei do reflexo de gag junto com a protrusão da língua. A protrusão vai diminuir, mas muito por conta do gag também. Que o gag é onde tá o reflexo, aquele reflexo de náusea que a gente tem. Então, se a gente coloca a mão na garganta, a gente vai ter ali a náusea, o enjoo. Então, o bebê é a mesma coisa, só que o reflexo dele tá mais pra frente. Então, ele tem justamente essa protrusão de língua, essa coisa de colocar a língua pra fora para evitar essa náusea e esse desconforto aí do alimento mais pra trás, que ele ainda não tem essa habilidade motora dentro da boca, né? E o último sinal é levar os objetos à boca. Então, qualquer objeto, se ele consegue pegar, né, e levar à boca, fazer essa movimentação, né, e aí também já é um sinal. Então, a gente fala que o bebê, para começar a introdução alimentar, o ideal é ele ter os 4. Os 4. Se não tiver a gente avalia, mas o ideal é ter os 4 sinais de prontidão. E tá acima dos 6 meses de idade corrigida para os bebês prematuros ou cronológica para os bebês que foram ao termo. Eu vejo que hoje muitas pacientes chegam para mim com 5 meses e pouco, que falando o pediatra que o pediatra já liberou, já orientou. Eu gosto de iniciar com 6 meses, né? Mas... a recomendação é a gente começar com 6 meses completos. É claro, eu falo pros pais, porque às vezes eles falam, mas posso começar com 5 meses e 27 dias? Pode, não vai, né? Sim. Mas a gente tenta esperar os 6 meses, porque a gente sabe que é quando vai ter a maior maturação, né? Da parte gastrointestinal, a parte renal, todos os órgãos já estão maduros para receber esse outro tipo de alimento que não o leite. Exato. Gi, não é sem superar as perguntas, mas pensando assim, ó.
Eu acho que é uma dúvida de muitos pais que podem estar nos assistindo. Mas qual alimento escolher? Seja papinha. Papinha do quê? Ou seja, eu vou fazer um BLW. Eu vou começar a apresentar... eu falo sim, o alimento mesmo. Tá. Começo... Quais são os alimentos mais indicados para esse momento, sabe? Então, isso também é bem individual. Mas eu gosto de começar com, por exemplo, o lanchinho da manhã. E no lanchinho da manhã, optar ou por uma fruta ou por um legume. Tá? E aí eu deixo muito os pais escolherem. Tem muitas pessoas hoje que falam, eu não quero dar uma fruta porque a fruta é doce. E aí, depois, se eu der um legume, ele não vai aceitar. Tem muito isso. Então, assim, não tem certo e errado. Eu falo pros pais, você pode iniciar com uma fruta ou com um legume. E eles optam o que eles preferem. Antigamente, os pediatras recomendavam muito dar, ou nutricionistas também, né? A mesma fruta por 3 dias. E aí, depois, fazer outra fruta por mais tantos dias. E, normalmente, a recomendação era maçã, pera, banana e mamão. Né? Era essa recomendação. Hoje, a gente já sabe que é diferente. Pode começar por qualquer fruta ou qualquer legume. Então, eu deixo muito aberto para a mãe escolher, tá? Então, assim, não tem certo e errado. Qual que é a sua visão disso, Gabi? Eu também. Eu deixo mais... Eu ainda tendo a introduzir mais fruta, por costume nosso, né? Mas tem uma paciente minha que era mais alérgica, o médico, o gastro, sugeriu começar com comida e deixar a fruta para depois. E, assim, tem outros países que vão começar de outras maneiras, diferentes da gente. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma gama de frutas muito, muito grande. A gente tem uma oferta uma disponibilidade muito boa. Então, eu tendo a começar mais com fruta mesmo. Mas, assim, é isso. Dá para já ir mudando, já ir acelerando, né? E começar, se a criança vai bem, se eu mostra uma fruta, depois mostra outra fruta. Eu só não gosto de... nessa linha de alergia, pode ser mais preciosismo meu, mas de começar com 2 alimentos novos no mesmo dia. Seja o que for, né? Então, eu não vou dar, por exemplo, peixe e morango no mesmo dia. Então, eu vou dar uma fruta que a criança já comeu, seja, sei lá, banana, mamão, amora, qualquer fruta que ela quiser. E aí, depois, eu vou introduzir um alimento novo. Então, só por essa questão de um receio meu, mais um preciosismo de alergia, eu tendo a não introduzir 2 alimentos novos. Não que não possa, Eu também não, eu espero pelo menos 3 dias, porque se der alguma reação, a gente não vai saber a qual alimento foi, entendeu? Então, às vezes, a reação é mais tardia um pouquinho, né? Então... Exato. E aí tem essa questão, né? Precisa começar com o lanchinho da manhã? Não, tem gente que quer começar com o almoço ali. Eu acho pior, porque aí você quer oferecer mais grupos alimentares. E assim, a criança tá começando a comer. Então, é pra ela experimentar, entendeu? Então, eu gosto do lanchinho da manhã. Também, se der alguma coisa, vai dar ali de manhã e não dar mais tarde, né? Que aí é mais difícil, sei lá, precisar de alguma coisa. E eu acho que é isso, assim. Mas não tem certo e errado. A gente recomenda, né? Tem uma recomendação aí, mas é muito individual. Quando nós iniciamos a Maluzinha, né? A minha filha, um casal de amigos mandou uma roupinha plástica de presente em casa. Pra comer. E mandou pitaia. Falou assim, pra Maluzinha comer a pitaia. Aí eu olhei a roupinha assim, eu falei assim, cara, que sensacional. Ele mandamos até foto e eu abri a pitaia, cortei uns pedaços assim da pitaia, deixei pra ela. Falei, seu filha, come, é fruta. Porque nós começamos também bastante pelas frutas, né? E aí é delicioso, né? É fantástico. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando eu vejo a Maluzinha comendo de se lambuzar, demais, sabe? É sensacional. Eu gosto muito, muito, muito legal. Medo de engasgo. Como aumentar essa segurança e diferenciar o gag de engasgo? Sim. Tá, eu acho que primeiro é importante falar que o medo é normal. Acho que todos os pais, principalmente de primeira viagem, são normais. Mas a gente não pode deixar o medo mandar, né? Então, isso eu acho que é importante dizer.
O gag é diferente do engasgo. O gag é um mecanismo de proteção da criança. Então, é quando ela faz, tipo, aquela coisa assim que você acha que ela tá engasgando, aí os pais já ficam desesperados, já começa aquele auê. Isso é péssimo pra criança. Mas então, é quando ela faz isso e é um mecanismo de proteção mesmo da criança. E aí é mais barulhento, enfim. Agora, já quando é o engasgo, é um processo mais silencioso. E aí precisa de intervenção na hora, né, Gabi? Sim, e é importante falar que o engasgo, né, porque tem algumas pessoas que têm o receio, que olham, e com líquido o engasgo é diferente, a manobra é diferente, e o que vai fazer é completamente diferente. Então, quando a gente tá falando de sólidos, aí sim a gente tem que se preocupar um pouco mais com o engasgo, mas o engasgo normalmente vai ser mas a criança vai parar de reagir. Ela não vai... O gag, quando você vê, a criança tenta lidar com aquele alimento. É um aprendizado. Tem um reflexo. É um reflexo. Então, é um reflexo para fechar justamente a glote, para não deixar esse alimento ir para a via aérea da criança, né? Para o alimento ir ou voltar ou descer para o estômago. Mas é um reflexo que ele vai proteger a criança e que a criança vai conseguir lidar com aquilo. Se ela vai tossir, se ela vai cuspir, se ela vai engolir de alguma forma. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Eu, como pediatra, nessa parte eu ficava tranquila, mas meu sogro, que também é médico, ele ficava assim, ele fazia assim, cada vez que fazia, ele fazia assim, né? Então, sempre dava um nervoso, ele falava, engasgou. E não, a criança só tava ali, um dos meus filhos estava lidando com aquele alimento e vai fazer, né? Vai fazer vai fazer um barulhão, assim, vai cuspir, vai pôr pra fora, às vezes fica com o olho lacrimejando. Mas a criança, você vê que ela tá consciente o tempo todo, que ela tá... Agora, a criança que engasga, ela para de respirar. Fechou ali a respiração. Então, fechou, ela vai... ficar ou vermelha ou roxinha, pode acabar desfalecendo, e aí a gente tem que agir muito rápido. Sim. E aí a gente tem, aí é super legal. Depois a gente pode até colocar, né, postar um vídeo, pedir para eles acrescentarem. Porque aí eu acho que para os pais se sentirem mais seguros, né, é saber como fazer a manobra de engasgo, né? Então, de desengasgo. É aquelas manobras que a gente gosta de aprender e torce para nunca precisar fazer. Exatamente. Sim. Às vezes eu falo, gente... Será que eu imprimo e deixo assim? Porque às vezes não sou eu que tô dando, né? Tipo... Mas acho que é legal que a gente falou um pouco das formas de apresentação. O BLW, né, o sólido também na consistência certa, ele vai diminuir muito o risco de engasgo. E ele não aumenta o risco, os estudos já mostram isso. Ele não aumenta o risco de engasgo em relação à papinha. Então, que isso é uma coisa que as pessoas têm muito receio. Sim. Mas se tiver na consistência certa, no tamanho certo, né, no corte certo, isso não aumenta o risco de engasgo, né? As evidências mostram isso. Então... E é importante falar que o BLW, né, não é só você oferecer o alimento de cortar, vou cortar e põe Perfeito. Ali. Não, tem os cortes certos, porque tem que ser, né, na longitudinal, assim, para se o alimento, caso, né, venha, ele consiga passar melhor pela garganta, né? Então, é importante isso também saber que não é de qualquer jeito. Então, se quiser optar, né, pelo BLW, tem que saber os cortes certos. Quando o bebê recusa comida, como tornar o momento mais leve? Tá, vamos lá. Eu acho que recusar comida, acho que todos os bebês em algum momento vão recusar comida. Todos nós, né? Sim, com certeza. A gente também recusa, né? Então, importante falar que tá tudo bem se ele recusar a comida. E eu acho que o que mais impacta, assim, é a questão do ambiente, né? Como vai ser oferecido, quem vai estar junto, como vai estar aquele ambiente. Então, é importante a gente manter um ambiente calmo, sem distrações, então sem TV, sem muitos brinquedos ali para ele se distrair. Com, né, quem estiver oferecendo, seja os pais ou seja a rede de apoio, o que for, estarem tranquilos oferecendo esse alimento. Então, isso eu acho que é um ponto bem importante, assim, da gente levar em consideração, porque ninguém gosta de comer num ambiente estressado, né? E ficar ali com a colherzinha. Sim. Mais um, vai, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo muito legal da Porta dos Fundos que chama... como é que chama? Come Tudinho. Gente, vejam esse vídeo.
Depois vocês verem esse vídeo, vocês falam comigo. Mas assim, é um adulto num restaurante e um garçom lá forçando o cara a comer. Você vai ver como é chato. Sim, é muito. O adulto não aguenta, por que a criança vai aguentar? Sem dúvida. Vejam e depois vocês me contam. É não. muito bom. Mas é isso, eu acho que tentar fazer... Porque a experiência para criança, às vezes, é o que vale mais. Ela tá sentada à mesa com os pais, com a família, com os irmãos, tá ali, tá vendo todo mundo comer, tá sentindo cheiros diferentes. Então, isso também é parte da introdução alimentar. Né? Comer junto, tá junto. Ou tá junto, porque ver não os é outros só comendo. o comer, o ato de comer. As Exato. pessoas acham que a introdução alimentar é o Sim. comer. Mas não é. É toda a experiência que Exato. envolve isso, né? É um hábito que a criança vai ter pro resto da vida dela, né? Exatamente. Então, acho que faz muito parte. Às vezes a mãe fala, mas nem encostou na comida. Eu falei, mas já sentou no cadeirão, já levou até a boca, já lambeu, já, né, já fez tanta Sempre coisa. tendem a ver, né, pelo lado negativo. Assim, Do não fez isso, não comeu. fez. Mas o que fez, Exato. né? Vamos começar a ver Tá, por tá esse criando o lado. ritual, né? Ela tá Exato, criando com esse certeza. hábito, né? A experiência, né? Em casa, né? Na nossa casa, a gente cometeu um erro, né? Então, toda vez que a gente levava a Malu para comer, a gente colocava desenho. E aí nós identificamos isso. Falamos assim, cara, o desenho tira a atenção dela da comida. Aí ela parava de comer. É. Aí eu falei assim, filha, não tem desenho mais. Exatamente. Primeiro você come, depois você pode assistir um desenho, mas você vai comer. Sim. Exato. E aí, falando disso, porque esse foi um erro da minha casa, mas quais são os principais erros que as famílias cometem neste momento, sabe? Não Sim. só nesse momento da alimentação, do desenvolver o hábito, mas na introdução como um todo. Eu acho que um erro que as pessoas cometem muito é querer que o bebê coma ali quantidade, né? Sim. Então, assim, a mãe já quer, os pais já querem que comece comendo o prato Um inteiro. pratão. Gente, não é assim. É aquilo que a gente falou, né? É um aprendizado, é experimentar. E, assim, tá tudo bem. Eu acho que esse é um erro muito forte que os pais cometem. A questão das distrações também. Sim. Eu acho que tipo... Porque é o meio mais fácil, né? Exato. Assim... É o meio mais fácil, porque você fazer, né, uma introdução alimentar, ele vai demorar. Sim. Tipo, a criança, né, vai reclamar um pouquinho. Vai jogar comida no chão. Vai jogar comida no chão, vai fazer aquele auê. Sim. E assim, tem muitas mães que não querem isso, né? Exato. Então elas vão pelo caminho mais fácil. Então, evitar essa questão de distração. Mas que isso lá na frente vai ter consequência, Com né? certeza. O Luiz falou da Malu que parou de comer, mas o que a gente vê de criança que come mais porque não tá prestando atenção também acontece muito, né? Então, o risco de E obesidade... nem sabe o que comeu Exato. depois. Pra entendeu? continuar Ela ali não na sabe frente o que do comeu. desenho, ele Porque vai fica lá comendo, e a comendo. criança só vai abrindo a boca, alguém vai dando. Então, acho que assim, a distração é um dos maiores erros. E acho que complementando também a chantagem, né? Porque. Chantagem, Então, se com você comer, aí certeza. você ganha o leite. Se você comer. Não, né? Claro, tem um Ela momento, vai aprender tem. errado ao comer, né? Exato. Tipo, se eu comer isso, eu vou Ela ganhar ganhar isso. Ela vai comer pra ganhar tal coisa. É óbvio que vão ter momentos que as crianças já se ligam e, tipo, sabe que não vai comer e vai ganhar a fruta e que não sei o quê, porque querem, né, a fruta, ou querem um doce, ou querem, sei lá, o quê. Então, tem momentos que a gente tem que, né, então, eu tenho alguns momentos, tem alguns pacientes, inclusive, o meu mais velho, já tive momentos de eu falar, olha, o almoço é esse. Você quer comer agora ou você quer comer mais tarde? Se você não tá com fome agora, tudo bem. Exato. Então a gente Não, e é respeitar. assim, se você não tá com fome agora, por exemplo, que eu faço com meu filho também, você não tá com fome, não quer comer agora, tá bom, mas você também não vai comer a fruta agora. Exato. porque- Isso vai ficar guardado e daqui a uma hora, daqui a 2 É horas, isso aí, você isso aí. come esse prato. Então, não é que a gente vai substituir tudo, né? Mas assim, a gente não chantagear de uma forma tipo, não, se você comer mais uma colher, aí você ganha tal coisa. Porque a criança aprende. Aprende, recompensa, né? Exato. Exato, é recompensa. Bom, Gi, 2 filhos, 2 filhos. idades. Eu tenho um de 3 e um de 6 meses. E um de 6 meses. Acabou de Gabi? começar a introdução alimentar. 2 e 1. Bom, 2 e 1, 3 e 6. E aí? Vocês duas estão passando por algo muito parecido. Você tem um filho de 3, a Gabi tem um filho de 2, já tem um hábito alimentar
vocês estão ajudando, ele está construindo mais a sua memória gastronômica, né? O bebê não nasce com memória gastronômica, né? É importante que os pais saibam disso, né? O que você não gosta não quer dizer nada para o seu filho. E, ao mesmo tempo, você tem um de 6 e a Gabi tem uma de 1, né, Gabi? De 1 ano. E aí, como equilibrar, como a gente, dentro da casa, dessa rotina, como fazer essa diferença entre os 2 filhos, idades diferentes? Vamos lá. Eu, assim, agora acabei de começar a introdução do Rafa, né? Mas o que eu tento muito eu falo muito pro Pedro me ajudar. Falo assim, olha, o Rafa tá começando a comer agora. Vamos ajudar a mamãe a dar pra ele, a falar o que ele vai comer hoje. Me ajuda a escolher o que ele vai comer hoje. Eu tento trazer o meu mais velho pra esse momento, sabe? E eu acho muito legal que ele adora. Aí ele adora. Então, assim, eu acho que é muito trazer ele. E eu tento também fazer com que... É difícil essa logística com 2, Sim, é super. né? Mas eu tento, tipo, pelo menos uma refeição eles comerem juntos, sabe? Porque eu acho que o bebê ali, vendo os outros comerem, Sim. é muito mais legal pra ele, sabe? É uma experiência diferente pra ele. Então, eu tento casar aí, dentro do possível... para eles comerem juntos. E nós também, eu, meu marido, né, quando possível, a gente comer junto com eles. Mas eu sinto que a introdução do alimentar do Rafa foi muito mais, assim, tranquila do que com o Pedro. Eu acho que faz de primeira viagem, a gente quer fazer tudo perfeito. Então, assim, foi muito mais tranquilo nesse sentido, mais simples, sabe? O do Pedro, eu queria, tipo assim... Tudo orgânico. Tudo, óbvio, é maravilhoso, né? É claro, foi perfeito. Tudo orgânico, tudo, nossa, bonitinho. Aí eu ofereci os 2. Eu ofereci o amassadinho junto com o corte do BLW, não sei o quê. Gente, agora não dá mais. Não dá tempo. Tipo, tem dias que não sou eu que consigo dar a comidinha dele, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão, né, da gente não querer tanto a perfeição... também, e a gente não ficar se sentindo culpada com isso, também ajuda com o segundo, bem mais, flui bem mais, sabe? Eu não sei você, mas a minha segunda começou a comer muito mais rápido que o primeiro. O primeiro, ele foi começar a comer mesmo, assim, efetivamente, ele tinha uns 7 meses e pouco, que ele comia mesmo, né? Uhum. A pequena era uma loucura, assim, 6 meses ela já tava lá, pronta, tipo... Comeu assim, muito, né? muito. Então, assim, é muito diferente. E ela era pequenininha. É muito diferente. Mas não, o meu foi o contrário, sabia? O Pedro, o meu primeiro, gente, a primeira fruta dele, eu lembro que eu dei banana. Até hoje. E ele comeu a banana inteira na primeira vez. Na primeira vez. O Rafa, a primeira coisa que eu dei pra ele, não comeu. Sim. Mas, e eu falei assim, tudo bem, amanhã é um novo dia, a gente vai tentar de novo. E é um aprendizado, eu tô apresentando os alimentos pra ele e tá tudo ótimo. Então, eu acho que é como você lida com isso, sabe? Eu tava muito mais tranquila, então isso ajuda bastante. Mas foi bem diferente, é bem diferente. Sim. E agora, na idade dos meus, que você perguntou agora, tá muito tranquilo. Os 2 já comem juntos, todas as refeições fazem juntos. E fazem com a gente, né? Assim, pelo menos no café da manhã a gente faz junto. O resto, os horários deles são um pouco diferentes. Mas é super importante, assim. E minha filha, ela pega e aí ela dá um pouquinho pra ele, dá um pouquinho pra mim, dá um pouquinho. Então, é muito gostoso, né? A hora que você vê que eles entraram. E tem muita brincadeira do, né? Muita gente fala isso que você falou. O paladar infantil. Sim. O paladar infantil nosso, de, sei lá, 30, 40 anos atrás, muito diferente do paladar infantil deles, né? O paladar infantil deles é um paladar... excelente, com todos os grupos alimentares, com brócolis, com arroz, com feijão, com a carne. base, a gente vai ter a consciência limpa que Sem a gente dúvida. fez. Exatamente. Né? Exatamente. Nosso melhor. Sem que dúvida. A gente... Porque quando vai em festinha, essas coisas, fala, é comida de criança. Não, isso não é comida de criança. Gente, isso me dá desespero. Gente, eu tenho um desespero, tipo... Comida de criança. É pão de queijo, pipoca, pastel, cachorro-quente. Exato. Não, nas festas dos meus filhos, todo mundo sabe que vai ter comida saudável. Maravilha. E gostam, viu? E os pais até vêm depois pra mim e falam, nossa! Tava uma delícia. Muito bom, me passa a receita. Que eu acho que é um grande desafio dos pais, né? É quando a gente fala de escolinha, né? Sim. Controlar
Você tem aniversário na escolinha dos amiguinhos, Sim. né? Aí os pais... Mas isso, Luiz, eu Mas acho que são exceções. São e exceções. Tá tudo bem, entendeu? O que eu vejo hoje é... Assim... O que eu acredito muito é o exemplo em casa. É a rotina. É a rotina. o hábito. Vai... Exato. É o É o hábito, dia a dia, é o né? hábito que você vai... Exato. É o hábito que você mais vai repetir todos os dias na Sim. sua vida enquanto você viver. Exato. É levar algo à boca para comer. Exatamente. E aí, como eu tô na frente de uma nutricionista, eu posso falar isso. Às vezes a gente brinca que a nutricionista, ela trabalha com reeducação alimentar. Eu falo, mentira. O brasileiro nunca teve educação, então não é reeducar, Educação é é educar. Eu preciso educar primeiro para depois Sim, poder reeducar. Com né? certeza. E E é muito assim, os pais querem que ele coma legumes, só que os pais não comem. Não comem. E aí, Exato. como que você quer que a criança coma se você não come, entendeu? sem dúvida. Não, e foi o que o Luiz falou. Não necessariamente porque o Luiz não gosta. Exato. Eles Que ele vão- não vai gostar. Exato. Ou ao contrário, eu amo mamão. Sim. E meus dois não gostam de mamão. Assim, eu já ofereci assado, frito, De cozido, todas as formas tipo... possíveis. Eles não comem mamão. Em E tem que casa, aceitar. sim, em casa foi muito legal, porque, claro que eu tenho os meus gostos, a Letícia tem os gostos dela, né? E eu sou do interior, né? Eu falei assim, eu não vou começar alimentando minha filha com panceta e churrasco, né? Se for, Sim, com vamos que é o que você mais gosta. Não, então... Mas isso foi muito legal, porque isso acabou trabalhando em nós. E essa consciência de falar, não, a gente precisa apresentar tudo para Maria Luísa. Vamos colocando, vamos Sim. apresentando, vamos comendo com ela. Isso foi muito legal, porque trabalhou em nós também algumas Exato. coisas bobas que a gente Com tem. certeza. E a nossa filha é bem engraçado, porque independente do lugar que a gente esteja, a gente pergunta para ela o que ela quer comer, ela fala arroz, feijão e carninha. Maravilhoso. Independente aonde você esteja. E isso é muito legal, porque às vezes a gente vai sair, nós vamos jantar, e aí a gente já sai com a consciência que aonde nós Vai formos, ter- nós vamos ter que arrumar um lugar que tem arroz, feijão e carninha, porque senão vai dar problema. E na verdade a nossa filha fez nós nos alimentarmos melhor em casa. certeza. Então, isso acontece muito hoje em dia. É uma oportunidade para É uma os pais, oportunidade. entendeu? Exato. Sim. Bom, ó, eu acho que vocês são grandes exemplos do que é a mulher no Brasil. Vocês são mães, vocês são empreendedoras e vocês têm a carreira profissional de vocês e vocês precisam equilibrar isso ainda com a introdução alimentar dos seus filhos. E cada uma de vocês são 2 filhos que vocês têm, né? Então, mas isso acho que representa muito a mulher, né? Equilibrando multifunções, equilibrando vários pratinhos e como a gente conseguir equilibrar esse ambiente, a rotina, para melhorar essa aceitação das crianças. Eu acho que Acho que essa pergunta é a pergunta é, que todas as mães estão esperando vocês Sim. duas. Como vocês conseguem, entendeu? Eu acho que pra tudo que eu falo na maternidade, eu acho que tem 2 coisas. Uma é informação, que eu acho que é muito importante. Então, você se informar, se cercar de bons profissionais, seja nutricionista, seja o pediatra, seja alguma outra pessoa que vai te orientar, que vai te auxiliar com isso. Então, eu acho que informação de locais legais, locais seguros, para você estar bem informado sobre como vai ser. E organização. Eu acho que isso é fundamental. Então, por exemplo, na minha casa, a gente faz as compras da semana sempre aos domingos. E normalmente também é um momento que a gente leva as crianças junto. Às vezes a gente leva na feira domingo de manhã, à tarde vai comprar o que faltou de supermercado, de carne, de proteína, enfim. Então, a gente tende muito a levar. Então, acho que isso é uma maneira legal da gente incluir na organização e se planejar para a semana. Então, pegar a fruta que está na época, isso facilita bastante. Pegar legumes que estão na época, coisas mais frescas. Não tem problema congelar, Joe pode te falar melhor, mas também você pode, por exemplo, congelar em forminhas de gelo. Então, você faz todo o processo certo do congelamento para não ter perda, né, ali. Mas é uma coisa que facilita, que ajuda. Mas eu acho que é a organização. Então, você se planejar um pouquinho, desculpa, de como vai ser a semana, de como vai ser feita essa introdução. Eu acho que isso ajuda muito as mães que têm muitas tarefas e, obviamente, se puder ter uma rede de apoio ali. Os avós ficam meio tensos com essa parte de introdução. Então, é melhor deixar com alguém mais jovem, que está mais antenado na introdução. Mas eu acho que você estar bem informado
E informar também quem for te auxiliar. Então, se você vai ficar alguma babá, se vai ser algum avô, alguma tia, algum primo, alguém que você leva na consulta junto, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Todo mundo que for ofertar, estar bem informado e bem alinhado para fazer essa introdução. Eu concordo super com a Gabi, acho que informação é essencial, né, nesse momento. E também a questão da organização, assim, em tudo, né? Assim, é Sim. muito importante. Então, se organizar para você não ficar louca, porque a gente fica louca. A gente quer fazer perfeito, a gente quer dar tudo certinho, não sei o quê. Sim. Se você não se organiza, você não vai conseguir fazer nada direito. Sim. Então, é super importante essa questão da organização que a Gabi falou, né? Ah, não, ter o dia para comprar ou pedir. Hoje em dia você consegue, Sim, né? tem um monte. Sim. Super pela internet. E aí, também é muito... Depende da casa. Tem casa que tem alguém, ou a própria mãe cozinha, ou o pai, não sei, pode cozinhar todos os dias e ofertar alimentos frescos para criança. Maravilhoso, perfeito. Sim. Agora, se não pode, gente, também tá tudo bem, super. Dá para congelar, tem os métodos certinhos para congelar, né? E tem mães que falam assim, ai, não, mas eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Né? Então, assim, nós nutricionistas podemos fazer um cardápio Sim. semanal, quinzenal, sabe? Que ajuda muito, facilita muito. Então, eu acho que essa questão da organização é essencial para as mulheres hoje, Sim. assim. E também acho que não se culpar de, por exemplo, repetir. Sim. Né? Dei a mesma coisa no almoço e no jantar, porque era o que tinha ali no dia. Ou dei a mesma fruta 3 dias e a Nutri falou que era para dar só 2, que podia mudar. Exato. Então, também não se culpar com isso, né? Porque faz parte. Eu faz acho- parte. Parte. Eu acho que isso é Tá bem dentro. interessante que vocês estão falando, Gi, que a gente vê hoje. Não tem terrorismo, né? Não tem A terrorismo. nutrição não pode ser assim, né? Sim. Porque também está sendo criado dentro da nutrição um ambiente, né, de terrorismo para os nossos... Não, a gente está falando, claro, de crianças, mas eu vejo isso se aplicando também aos adultos, né? Super. Sim. Eu acho que dá para ser mais leve, dá para ser mais fácil, ter uma aceitação, e a gente tem que lembrar que o hábito ele precisa ser construído. Exato. Às vezes o seu paciente ele não construiu o hábito e você está tendo que ter um reset e começar, não é? Uhum, exatamente. É isso, Luiz. Bom, Gi, eu falei que você é empreendedora, claro, que as pessoas te encontram na Almara. Você faz parte da Almara. Mas além da Almara, a Gi tem uma outra jornada, né? Você também tem a sua jornada com o restaurante. Conta pra nós um pouco qual é o restaurante, qual é o princípio dele, porque eu tenho uma pergunta pra você sobre isso. Tá bom. Eu tenho, desde 2018, em 2018 eu abri um restaurante chamado Molly Balls. É um restaurante saudável. A gente foi um dos pioneiros em restaurante saudável aqui em São Paulo, né? E eu falo que o nosso restaurante, ele é diferente dos outros restaurantes que a gente diz saudável, né? Porque a gente é um restaurante saudável, com comida de verdade e que dá pra você comer com prazer. Então é gostoso. A gente ama os nossos pratos, assim, eu sou suspeita pra falar, mas a gente faz muitas releituras de pratos. Então, por exemplo, a gente tem O o arroz picadinho, birubiru, eu o acho arroz maravilhoso. birubiru. Eu Tem o arroz me meto- birubiru lá. Eu sou fanzaço, esse daí eu Só preciso que o experimentar. meu é arroz de couve-flor, couve-flor, birubiru. é uma delícia. A batata palha é batata doce assada. Então, assim, a gente reformula vários pratos e, não, fica muito gostoso. Você precisa provar, assim. Quem prova sabe. Então, assim, a gente quis trazer esse modelo de comida saudável mais gourmetizado, vamos dizer assim. Bom, vamos conectar isso com o nosso mundo, certo? Certo. Então, como que um restaurante como o seu, de comida saudável, ele se conecta com a sua visão de alimentação infantil? Eu acho que ele se conecta muito por essa questão da saudabilidade, tá? Que eu acho muito, muito legal, assim, os pais poderem levar o filho para comer lá e comer uma coisa gostosa e saudável, sabe? Eu falo, todos os restaurantes que você vai tem prato kids. Aham. O que é o prato Isso. kids? Bife, O que é? batata frita. É. Ou macarrão, né? É isso aí. Bife, batata frita e macarrão. Sim. Sempre.
né? A gente tem que tirar isso, gente. Tipo, né? Exato, não é esse o paladar infantil mais. Entendeu? Tipo, Não, você vê adultos pedindo prato Sim, kids. cara, eu ia falar exatamente isso. Eu e minha esposa, a gente pede prato kids muitas vezes. Assim, traz dois, Vocês estão amigo. precisando passar com a Jo. E assim, é muito facilitar, a gente quis muito também facilitar a vida das pessoas que querem comer saudável, porque você consegue pedir ali, sei lá, um delivery de uma comida saudável, que facilita muito nesse dia a dia louco, que tem muitas pessoas que não conseguem, né, cozinhar, enfim, é uma opção super legal para essas mães que não conseguem cozinhar, né, enfim, e a gente tem uma parceria super legal lá com uma marca de alimentação infantil, de congeladinhos até da Papai que fez. Então, assim, se o seu bebê acabou de começar a introdução alimentar, a gente tem os congeladinhos que a gente faz na hora, que é sem sal e, assim, super seguro para o bebê. Então, a gente sabe dessa dificuldade, né, dos pais. E os pais querem sair para comer, não sei o quê, mas o que vai dar, né? Então, a gente tem essa facilidade lá. É super legal essa parceria. Então, repete para nós o nome, para o pessoal poder encontrar aqui em São Paulo. É Papai que fez, chama... Mas Papai... o seu restaurante. Ah, do meu restaurante. O pessoal poder ir lá. Lógico, chama Mauli Balls, fica ali no Itaim, na Rua Salvador Cardoso. Muito legal. Como você enxerga o impacto da introdução alimentar na relação da criança com a comida ao longo prazo? Bom, eu acho que a introdução alimentar é a base de tudo. Então, assim, uma introdução alimentar bem feita, a criança vai colher frutos não agora, mas no futuro. Então, eu falo que o comer, que não é a introdução alimentar não é o comer agora, mas é sim como ela vai lidar com a comida lá no futuro. Então, acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, porque estudos mostram, né, e eu acredito muito que, assim, os 2.200 dias, né, que é até os 5 anos de idade da criança, assim, a alimentação é importantíssima para agitar várias coisas, né? Então, uma base bem feita ali só vai colher coisas boas no futuro, tanto em questão de doenças, né? Evitar questão de doenças, ter uma relação saudável com a comida, ter experiências positivas com a comida, né? Quantas pessoas vocês veem aí com muitas experiências ruins, né, com comida? Então, assim, você criar isso agora no começo é muito bom. Eu acho que a questão dos sabores, né? A criança ter contato ali com o alimento real, né? O sabor do alimento real, isso também vai fazer com que ela, no futuro, aceite mais esses alimentos também, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Você vê, por exemplo, se você não oferece, né, no começo doce, tipo, a chance da sua criança lá na frente, né, não comer doce, porque ela vai comer, mas preferir um chocolate, sei lá, 70% ao invés de um chocolate ao leite, vai ser maior, né? Eu dou um exemplo, Gi, assim, ó. Eu participei de um fórum sobre discussões de formas farmacêuticas para bebê. E aí a minha fala foi simples assim: o medicamento para bebê precisa ser prático. Não pode ser uma embalagem que você precisa abrir, que você precisa não sei o que lá, que se atrapalha o pai, a mãe, quem está cuidando da criança. E ele pode ser ruim. Aí fala assim, como pode ser ruim? Pode ser ruim, o bebê vai usar o medicamento você querendo ou não. Vocês só fazem medicamento para bebê doce para agradar o pai e a mãe. Porque se o pai e a mãe experimentar, fala assim, ai, docinho, ele vai gostar. Pô, um bebê de 6 meses de idade, não sabe. Fala, cara, você não precisa disso. Sim. Aí eu falo para todo mundo, falo assim, cara, por um acaso, já passou pela cabeça de vocês experimentar o leite materno? Experimenta, quem tá em casa, se puder, e depois você me fala. Não, mesma fórmula. Mesma fórmula. Mesma forma, cara. Sim. E o bebê mama com vontade. Tranquilo. Ele não tá procurando nada que é doce, nada que é colorido, né, Gi? Não, cara, não precisa ser assim, né? Sim, exatamente. Gabi, a Gi falou de um ponto muito importante dos 2.200 dias da alimentação e eu concordo com você, Gi, que acho que essa é a base. E acho que a gente nunca discutiu tanto, nunca tivemos... Você é médica, pediatra e nutróloga.
Eu falo para todo mundo, nesse momento do mundo, a gente nunca teve tantas nutricionistas, nós nunca tivemos tantos médicos, nunca tivemos tantos educadores físicos ou tantas pessoas falando da área da saúde, falando de hábito saudável, falando do comer, falando de se exercitar. Mas obesidade infantil é uma realidade. Sim. E uma amarga realidade, Sim. porque nos últimos anos, apesar da gente, tudo do que a gente está conversando, ela não vem diminuindo. Pelo contrário, a obesidade infantil só vem aumentando e os índices para futuro, para 2035, para 2040, é alarmante. Sim, super. Como que a gente... você também acha que é essa base que está faltando? Eu acho que não é só isso, mas eu acho que a base é muito, muito importante. E não só, a gente fala muito de comida, mas lembrar da experiência, né? Do que vai trazer, do como essa mãe e esse pai vão sentar à mesa. Se eles estão muito estressados, se eles estão muito nervosos, se eles ficam mexendo no celular durante a refeição também. É uma coisa assim, a sua criança pode amar a banana. Sim. Mas, se ela tiver, tipo, super estimulada num ambiente ruim, ela não vai comer banana. Exato. Ou se também tá doente, né? Que acho que é outra coisa também que a gente não falou isso, mas é um dos principais de recusa, né? Mas eu acho que é muito mais a experiência da alimentação, porque é uma coisa que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Sim. Então, se aqui, nesse período, você teve experiências ruins que você talvez nem se lembre exatamente por que você se sente assim a hora que você come, ou por que as pessoas... A epidemia, a gente tá falando de obesidade infantil, mas se a gente for olhar a obesidade... Sobrepeso e obesidade em adultos e doenças crônicas, né? Assim, é alarmante, é uma coisa que tá estrondosa. Então, já são filhos de uma geração que veio de obesidade e sobrepeso. Então, a gente já tem, talvez, mutações genéticas, talvez alterações, né, ali menores, né? Que a gente não sejam tão visuais. Então, a gente já vai ter alteração no metabolismo dessas crianças. E a gente teria o poder de impactar nesses primeiros 2.200 dias. Fantástico. Né? Então, eu acho que é muito, muito, muito importante. E realmente faz diferença, não só o comer em si, mas toda a experiência associada a isso. Bom, aproveitando a sua fala, Gi, 3 mensagens para as famílias que estão nos assistindo. Bom, acho que um resumão aí, né, de tudo que a gente falou introdução alimentar é processo, não performance, tá? Isso é muito importante. Que mais que eu quero falar aqui? Eu acho que é importante falar que assim, a criança está aprendendo, como tudo. Até antes era o peito que mamava, então a gente deixava a criança mamar o quanto ela queria. Agora eu acho que na introdução alimentar isso também não precisa raspar o prato, né? Ensinar a fome e a saciedade, eu acho que isso é uma mensagem para os pais ficarem tranquilos também. Que não é porque a criança não raspou o prato que ela não está satisfeita. Exato. Não é a quantidade a gente que determina. A gente falou muito de qualidade, mas quantidade também não é a gente que determina. É a criança que vai determinar. É a criança, né? Exato. Eu acho que uma coisa muito importante também entender que, gente, não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. A gente precisa criar uma relação boa da criança com a comida, né? E perfeição acaba piorando. A gente querer, tipo, tudo perfeitinho, não sei o que, né? Tipo, não precisa ser perfeito. É um estresse desnecessário. É um estresse desnecessário, entendeu? Vai dar certo de qualquer jeito. É exatamente isso. E aí, eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Organização e informação também são fundamentais aí. Então, se você vai começar essa introdução alimentar, então se organize, se planeje, se informe, se cerque de bons profissionais e tenha calma, tenha paciência, né? Exato, gente. É sobre aprender esse processo. Tem tempo, né? Você tem 18 meses aí pra criança aprender e depois tem mais. Quanto tempo a criança demora pra falar? Exato. E ninguém fica tipo, ai, nossa, não tá falando, nanana. Agora, o comer no primeiro dia já tá todo mundo falando, entendeu? Então, é um aprendizado e você aprende junto. Com certeza. E é uma oportunidade, aquilo que você falou. É uma oportunidade. Acho que é uma oportunidade para a família. Isso é muito legal. Super. A gente tem que, assim, infelizmente, né, o que a gente vê de ultraprocessados hoje. E assim, as pessoas falam, mas é caro. Gente, caro. É muito barato você comer o alimento em si. Sim. Uma fruta, uma verdura, um arroz, sabe? Sim. Assim, não precisa ser perfeito. O arroz
que veio de sei lá onde. Gente, um arroz, feijão, uma carne, um legume, tipo, Acabou. maravilhoso, acabou, entendeu? Caro. Então eu acho que é isso. Mas essa mensagem é muito importante, Gi. Caro é o seu filho ter índices glicêmicos, lipêmicos, pressão você vai pagar arterial depois. igual de um hipertenso Sim. adulto. Isso é caro. Caro é você descobrir que você vai ter que tratar o seu filho por uma doença cardiovascular que está dentro das doenças que mais matam no mundo Sim. pro resto da vida. Exato. Isso é caro, né? Comer não. Então eu acho que é uma escolha que é mais inteligente Exato. a gente tentar iniciar com uma alimentação Porque saudável. senão o filho né? vai pagar no futuro, Vai. entendeu? Vai pagar Sim. porque ele não vai conseguir viver com Sim. qualidade de vida e vai ter que pagar para fazer um tratamento futuro, né? Com então, certeza. assim, E fora toda a parte que a gente não entrou muito, mas na parte psicológica, Sim. psiquiátrica, né? Com Do quanto certeza. isso gera de ansiedade, quanto que isso atrapalha na autoestima, né? Então, acho que também tem muitas outras facetas aí dessa Exato. envolve muitas consequências coisas, dessa, consequências, né? é. Então, acho que assim, é um processo que é para ser leve, é para ser tranquilo, é para ser fluido e ele é longo, é um processo muito longo. Então, não dá O que para eu ter falo pressa. uma outra coisa é paciência e persistência. Sim. Porque é isso, gente, é dia após dia, um dia vai estar, nossa, maravilhoso, outro dia não vai comer nada. E Sim. assim, gente, tá tudo bem. A gente também é assim. Exato. Tem dias que você não tá afim, tem dias que você não tá com Exatamente. tanta fome, tem dias que você tá com mais fome, você correu Sim. mais, você brincou mais. É normal. Exato, eu falo, a gente sempre tem que tentar levar, tipo, aí, comparar com a gente, Sim. né? Porque a gente acha que o bebê a gente quer que faça tudo perfeito ali, daquela forma, não sei o quê. Mas se a gente não faz, entendeu? Óbvio, a gente tem que dar os subsídios pra ele. A gente tem que dar uma rotina pra ele, né? Ele tem que Sim. ter os horários, tem que... Enfim, a gente oferecer ali as coisas certas, enfim. Mas... Gente, tá tudo bem, é um ser humano também. Com certeza. Entendeu? É um processo. Acho que essa é a Eu acho mensagem, né? acho que essa mensagem ficou muito claro para todos. Acho que foi bem importante isso. Gi, além da Umara, onde as pessoas, os pais, as mães podem te encontrar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos vendo agora falam assim, não, eu preciso conversar com ela, eu preciso que ela me ajude. Então, além da Umara, onde o pessoal te encontra? Tá, eu faço atendimentos também individuais, né? Então pode me encontrar pelo Instagram, lá tem o meu contato. O meu Instagram é @giovanarumanguerra. E o seu, Gabi? E o seu, meu Gabi? é Gabriela Toledo Nutrologia. Meu Clínica? Instagram. A clínica eu atendo em São Paulo, mas atendo online. Fantástico. Eu tô à disposição, também gosto muito de atender, né, todo esse processo aí do maternário, então desde pessoas que querem engravidar, gestantes, introdução alimentar. A gente vive nesses 2.200 dias aí. A gente 2.200 tá bem, Intensamente. bem imerso. Intensamente. Em casa, fora de casa, a gente vive aí. Os dois É isso. E eu falo, é muito legal quando, assim, o profissional, ele já viveu isso. Sim. Que é Sim, diferente. é muito É diferente. diferente. É muito diferente. Você saber Sim. como lidar ali na prática, É, com né? certeza. Então, Não, isso pra mim é a máxima. Eu, com certeza, sou uma profissional melhor depois de ser mãe. com certeza. Não tenho Você entende dúvidas. tudo que as mães falavam Exato. pra você, né? Exatamente. Isso muda. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Mara Talks. Acompanhem nos acompanhem nas redes sociais para mais episódios do Mara Talks. Obrigado, pessoal. Obrigada. gente. Tchau, tchau.